A Câmara Federal derrubou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e devolveu o mandato ao deputado paraibano Wilson Santiago, do PTB. 33 votos a favor e 170 contra, a Câmara Federal devolveu o mandato do deputado paraibano Wilson Santiago. Foram contabilizadas também 7 abstenções. A votação foi na noite de ontem e derrubou decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele havia determinado o afastamento de Santiago após o deputado ser alvo da Operação Pés de Barro, que desarticulou uma organização criminosa dedicada à realização de pagamentos ilícitos e superfaturamento de obras no sertão da Paraíba. O deputado é acusado de receber mais de 1 milhão em propinas dessa organização. O relator do processo na Câmara Federal foi Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Na prática, a suspensão do exercício do cargo, se mantidos seus efeitos pelo plenário dessa casa, pode significar uma verdadeira cassação prévia de mandato. É algo que contraria de forma expressa o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, que exige prévia sentença criminal transitada em julgado. Ele defendeu a manutenção do mandato do paraibano, mas pediu para o caso ser analisado pela Comissão de Ética da Câmara. Manifesto-me no sentido da cessação dos efeitos da decisão prolatada. Entretanto, senhor presidente, mesmo entendendo não ser cabível cautelar de afastamento de mandato eletivo, recomendo que seja apresentada representação ao Conselho de Ética no sentido de instauração de procedimento disciplinar por quebra de decoro diante dos fatos relatados no mérito da investigação. Antes da votação, foi colocada uma questão de ordem sobre o quórum mínimo de votação para se manter ou se rejeitar o afastamento cautelar pelo Supremo Tribunal Federal. Há necessidade de 257 votos, não de 2/3. Essa é a interpretação que nós demos, é isso que está em votação no plenário nesse momento. Por unanimidade, as lideranças partidárias acataram a questão de ordem. Mas agora a investigação criminal está concluída e a denúncia foi oferecida. Portanto, não há risco do exercício da atividade parlamentar contaminar a investigação criminal já concluída por conta da conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. O que torna desnecessária a manutenção do afastamento do mandato popular de deputado federal legitimamente nele investido. O deputado federal Wilson Santiago não fez nenhum pronunciamento. O advogado de defesa do deputado Luiz Henrique Alves contestou a decisão do ministro Celso de Mello. Não se confunde matéria cautelar com a matéria de mérito. E é justamente a matéria cautelar da suspensão do mandato que vossas excelências possuem a soberania da análise do feito. O advogado afirmou ainda que Santiago estava sendo vítima do que chamou de definhamento midiático, sem ter acesso aos autos e com o vazamento de vídeos e áudios para a imprensa. Porque não tem como se defender, porque só tivemos acesso a partir do final de janeiro, prezando sempre pela harmonia dos poderes e principalmente pela independência do mandato de vossas excelências. Não faço a defesa do deputado Wilson Santiago. Venho aqui de uma forma muito honrosa defender a prerrogativa de vossas excelências. Da bancada paraibana, apenas os tucanos Rui Carneiro e Pedro Cunha Lima votaram a favor da decisão de afastar Santiago. A deputada Edna Henrique se absteve. Julian Lemos estava ausente e, segundo sua assessoria, estava em João Pessoa, participando das mobilizações dos policiais. Votaram pela permanência do mandato de Wilson Santiago os deputados Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Efraim Filho, Frei Anastácio, Gervásio Maia, Hugo Mota e Wellington Roberto. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicação de medida cautelar número 1 de 2020. A medida cautelar não logrou obter maioria absoluta. Sobre a mesa, a resolução consubstancia a decisão do plenário, que será lida pela senhora secretária. Faz cessar os efeitos da suspensão cautelar do exercício do mandato em que se encontra investido o deputado José Wilson Santiago. Determina nos autos da petição número 8.637, em curso no Supremo Tribunal Federal,
faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sem eficácia a medida cautelar de suspensão do exercício do mandato eletivo em que se encontra investido o deputado federal José Wilson Santiago, determinada nos autos da petição número 8.637, em curso no Supremo Tribunal Federal.